Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sombras na Escuridão. Nesse vídeo de hoje eu contarei para vocês dos irmãos necrófilos de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Ibrahim e Henrique de Oliveira. Eles tinham 19 e 20 anos de idade na época e eles aterrorizaram a região ali, a zona rural de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Eles mataram 8 pessoas e cometeram necrofilia em todos os corpos. Esses crimes aconteceram entre 1991 e 1995. Eles atuavam numa região de mais ou menos aproximadamente 300 mil metros quadrados de Mata Atlântica. Essa região de Mata Atlântica ela passa pelos municípios de Sumidouro, Rio Grandina e também Nova Friburgo. Os irmãos eles conheciam aquela área como ninguém, então eles iam até a casa de suas vítimas, atacavam e depois desapareciam como ar, desapareciam como fantasmas na mata. De acordo com um jornal chamado A Voz da Serra, eles estimam que 70% das famílias que moravam naquela região se mudaram por medo dos irmãos. Muito pouca coisa se sabe desses dois irmãos. Mas os moradores mais antigos da região relatam que eles vieram de uma família miserável, que tinha um pai totalmente abusivo, que se chamava Braz de Oliveira. Ele, além de ser alcoólatra, ele batia na sua mulher chamada Maria Lúcia. Além disso, ele também, por diversas vezes, obrigava os irmãos a se embrenharem na mata e por lá ficarem e se manterem por dias. O cara era louco, velho. E também eles tinham mais 2 irmãos, que se chamavam, um chamava Jailton e a outra Márcia de Oliveira. E toda essa família sofreu na mão desse cara chamado Braz de Oliveira, que era o pai deles. Os moradores também relatam que o Ibrahim, que era o mais velho, desde pequeno já metia medo no pessoal da região. Ele tinha um hábito um tanto diferente. Ele matava animais e depois fazia sexo com o corpo dos animais mortos. Além disso, os irmãos nunca saíram daquela região, nunca foram para o centro de Nova Friburgo ou por um lugar mais urbanizado. Cresceram dentro daquele lugar e por lá ficaram. Eles não sabiam ler e não sabiam escrever. Até dizem que eles tinham hábitos muito estranhos. Eles eram puros animais, sem empatia ao próximo. Em 1991, eles então cometeram seus primeiros assassinatos ali no município de Rio Grandina. A garota de apenas 21 anos de idade, chamada Eliana Macedo de Xavier, ela estava desaparecida há mais ou menos uma semana, quando foi encontrada no dia 15 de fevereiro. A moça estava morta e estava sem uma perna, que os animais selvagens ali da região, ali da mata, com certeza comeram, O corpo dela também se encontrava em um avançado estado de decomposição. A sua morte, sabe como é que foi? Ela foi estrangulada com arame e depois o seu corpo foi vítima de necrofilia. Ao lado do seu corpo estava uma certidão de nascimento bem desgastada, velha, um crucifixo preto, uma carteira de veludo preta e uma calcinha azul rasgada. Passaram-se 11 meses e essa comunidade foi mais uma vez surpreendida negativamente. Mais uma vez a comunidade foi chocada com a brutalidade desses 2 irmãos. A garotinha de 11 anos, Norma Cláudia de Araújo, foi encontrada nas mesmas condições que a Eliana havia sido há 7 meses atrás. Ela teria sido morta, enforcada com um fio, e depois o seu corpo sofreu abusos pós a sua morte. Seu corpo foi vítima de necrofilia. As primeiras suspeitas decaíram sobre o lavrador Antônio Carlos Laranjeira, que se dizia ser namorado da criança, Espero realmente que ele esteja brincando, que senão era um outro, Abusador também, Mas beleza. Bom, as suspeitas caíram sobre ele, só que depois viram que não foi e que foram os irmãos. De início eles também tinham sido acusados do crime da Eliana, mas não haviam provas, para comprovar que eles realmente tinham cometido aquilo. Chegando na delegacia, o Ibrahim ele confessou o crime, só que ele disse que agiu sozinho. O seu irmão Henrique não o acompanhou.
Ele falou que assassinou a garota e depois abusou do seu corpo. O motivo, quando ele foi questionado, por que você matou ela? Ele pegou e falou, olha, eu matei ela porque ela falou que, abre aspas, que não gostava de preto. Só que vale ressaltar que a menina Norma, ela era negra, da mesma forma que também a Eliana também era negra. O Ibrahim negou ter matado a Eliana de 21 anos, tá? Só para vocês saberem. Bom, na época o Ibrahim tinha 16 anos, então ele foi julgado ali no recém-promulgado Estatuto da Criança e do Adolescente. E ficou internado no Instituto Padre Rafael, localizado ali na Ilha do Governador, até completar os seus 18 anos. Dê uma olhada o que essa assistente social falou sobre o garoto. Eu vou ler para vocês. Ele não é mais o mesmo. Seu olhar é frio, não é mais o menino doente da roça. Ele aprendeu o que não devia e vamos ter muita dor de cabeça. Profetizou a então assistente social Rosa Maria de Oliveira. Aí que tá, se a própria assistente social ela profetizou isso, por que soltou o cara? Por que não internou o cara no manicômio judiciário aí, ou por que não deu um jeito de jogar o cara para algum outro lugar? Como é que você me volta um cara desse pra sociedade? Os caras já têm certeza que o cara vai voltar e fazer merda. Como é que voltaram com o cara? É impressionante, né, velho? A justiça brasileira é complicada, né, velho? Mas enfim, em 1994, o nosso Ibrahim retornou para casa e já foi recebido com um certo medo de sua mãe Maria Lúcia, que inclusive ela relatou ao Jornal do Brasil que ela havia já sido, antes do Ibrahim ter sido preso, né, quando ele tinha 16 anos, ela disse que antes disso ela sofreu abusos sexuais do seu próprio filho. Além disso, ele também, juntamente com seu irmão Henrique, o Ibrahim Henrique, chegaram a abusar também da sua irmã caçula, a Márcia de Oliveira. E vocês querem saber uma coisa? A Márcia chegou a engravidar do Henrique, cara. A Márcia engravidou do seu irmão e ela optou por abortar porque ela disse que não ia suportar parir um filho do seu próprio irmão. Aí depois os irmãos vão lá e cavam uma cova para ela. Ela relatou isso ao Jornal do Brasil e disse que escapou por pouco. Menos de 5 meses após o Ibrahim retornar, os dois voltaram a praticar os seus crimes. O Henrique ele era descrito como um garoto bom, um garoto doce, só que muito influenciado pelo seu irmão. Bom, então eles retornam para a mata e voltam a atacar mulheres negras, que eram as mulheres que eles atacavam, e também na parte da tarde. Eles usavam arames e foices, só que eles evitavam fazer qualquer tipo de machucado ou ferimento do pescoço para baixo, porque eles queriam um corpo perfeito para depois da morte praticar a necrofilia. Eles também, depois de praticar esses crimes, gostavam de levar lembranças da sua vítima, talvez como um troféu, um prêmio, né? E o seu objeto, o seu artefato favorito eram peças íntimas como calcinhas. O primeiro crime que eles praticaram após a volta aí do irmão mais velho, o Ibrahim, foi em fevereiro de 1995. O casal Elizabeth Lima e João Carlos, eles estavam aproveitando um final de semana numa cachoeira ali por dentro da mata. A Elizabeth estava deitada tomando sol e o seu marido estava ali se divertindo na cachoeira, enquanto ela sentiu uma pessoa por cima dela, e no momento que ela abriu o olho, esse cara deu uma pedrada na cabeça dela. O seu marido, vendo essa situação, veio correndo da cachoeira para tentar ajudá-la. E nesse momento eles foram para cima e começaram a espancá-lo até a morte. Depois de matá-lo, ela ainda viu o seu marido, né, sendo estuprado por esses marginais aí, por esses irmãos necrófilos. Depois disso, ela foi levada para a mata. E lá ela foi agredida, foi cortada com lâminas no braço e também foi abusada. E ela relatou que enquanto um abusava, o outro pulava de alegria, meio que comemorando esse feito, sabe? Comemorando aquilo que eles estavam fazendo. Só que o cara que estava abusando dela, ele acabou que, não sei exatamente qual dos dois que era, que não foi relatado, mas enquanto ele abusava, ele meio que saiu, acabou se distraindo e ela conseguiu fugir. Nessa que ela conseguiu fugir, ela correu muito pela mata, muito, eles correndo atrás dela para matá-la, se pegassem, teriam tirado a vida dela, e ela viu um barranco que tinha mais ou menos uns 2 metros de altura. Ela pegou e se jogou.
e quando ela se jogou, ela caiu próximo de alguns moradores que estavam caminhando naquela região. E eles rapidamente pegaram ela e a levaram para o hospital. Chegando lá, os policiais já logo perguntaram: foram os irmãos necrófilos, né? Foi ou não foi? Ela disse foi. Ela confirmou a volta deles. Então, a partir daquele dia em diante, a polícia sabia que os irmãos Ibrahim e Henrique estavam de volta na região de Nova Friburgo. Após a morte do João Carlos e a tentativa de homicídio à sua esposa Elizabeth, os irmãos simplesmente desapareceram no meio da mata. Eles se alimentavam de árvores frutíferas e viviam da forma que dava. Moravam dentro de grutas, realmente como homens das cavernas. Ninguém mais tinha notícias. Inclusive, os moradores revoltados com toda aquela situação continuavam caçando eles dentro da floresta ali da mata e chegaram a encontrar uma das grutas que eles tinham passado a noite, possivelmente, e tinha algumas roupas e tudo mais. Os moradores botaram fogo. A casa, o casebre da família Oliveira, né, da irmã dos irmãos, da mãe, eles tiveram que sair às pressas de lá porque a população revoltada botou fogo na casa da família Oliveira também. A família também sabia que seria linchado pela população, né? Então eles já fugiram já para evitar e teve sua casa queimada. No dia 1º de abril de 1995, a tia dos irmãos aí, a Vera Lúcia Damasceno, foi encontrada morta dentro da floresta. Eles mataram sua própria tia, a estupraram e depois pegaram um tronco grande e enfiaram na vagina dela. Alguns moradores suspeitavam que ela sabia onde eles estavam escondidos e ela levava mantimentos para eles. Ela levava roupas, levava comida, levavam tudo que eles precisavam naquele local. Mas nem isso foi suficiente para salvá-la da maldade daqueles dois irmãos. A população, então, já cansada de tudo aquilo, resolveu se armar. Eles, entendendo que a polícia não estava fazendo seu trabalho corretamente, a polícia do 11º Batalhão de Nova Friburgo não estava tendo resultado nenhum. 4 dias depois do assassinato da tia dos irmãos necrófilos, a Vera, as escolas cessaram as aulas, pararam, as mulheres e os homens começaram a andar armados e começaram a ficar cada dia mais espertos. Não aguentavam mais ver suas mulheres sendo mortas por conta de dois irmãos loucos, doentes. A polícia também não tinha infraestrutura para conseguir ir atrás dos irmãos. Por exemplo, o rádio não pegava no meio da mata, então eles não conseguiam se comunicar. Eles não tinham roupas adequadas para poder adentrar a mata. Inclusive dizem que sempre que eles entravam atrás dos irmãos na Mata Atlântica, eles voltavam todos cheios de carrapatos e, claro, sem nunca os encontrar. Por isso mesmo, o 11º Batalhão da Polícia de Nova Friburgo, dando praticamente todo o seu efetivo para tentar encontrá-los, não tinha êxitos. Os irmãos, eles eram vistos quando entravam na casa das pessoas para roubar comida ou quando apareciam para matar. Depois eles desapareciam como fumaça na floresta. E no dia 17 de maio eles voltaram, assassinando a lavradora Odete de Carvalho, de 56 anos de idade. Eles usaram uma foice para matar aquela senhora. E depois de morta, eles cometeram também a necrofilia contra o corpo daquela senhora. O marido de Odete chegou em casa e viu a sua esposa naquela situação morta, não aguentou e entrou dentro da mata de uma forma desesperada para encontrar os dois irmãos. Em meados de junho de 1995, o prefeito ali da cidade, do município de Sumidouro, ele fez um apelo, né, ao Newton Cerqueiro, que naquela época era o atual secretário de Segurança Pública do Estado. E a solução foi mandar ali para aquela região um grupo de operações especiais. A solução foi mandar o BOPE para lá. O caso da Odete foi em maio. Em julho, pouco tempo depois, foi a vez de Iria Moraes Orlea, de 67 anos, uma senhorinha já. Ela foi morta dentro da sua casa, enforcada com a sua própria saia. E depois o seu corpo foi mais uma vez vítima de necrofilia. Ela foi abusada depois de morta. E os irmãos saíram da casa levando mantimentos, levando queijos e também levando todas as calcinhas da vítima. Quando o BOPE chegou, foi muito elogiado, mas logo
criticado quando o comandante Celso Moraes ele disse para a população que eles tinham que se desarmar, se desarme para evitar possíveis tragédias. Daí gerou muitas críticas, a população ficou muito revoltada e também com razão, né? Tem dois loucos aí pela região matando todo mundo, eles querem que a população se desarme. É sacanagem também, eu também ficaria louco da vida, mas beleza. Bom, enfim, uma outra coisa que revoltou a população também foi a guarda municipal, que começou a meio que destruir, né, a interditar e destruir a casa de todas aquelas pessoas que tinham abandonado. Lembra que eu disse para vocês que um alto número de moradores da região saíram de suas casas, abandonaram por medo dos irmãos. Então, a guarda ali começou a meio que destruir tudo aquilo ali para evitar de servir de abrigos para os irmãos. As pessoas ficaram muito revoltadas e falaram, meu, somos todos pobres aqui, pessoas que lutamos muito para conquistar isso e não é justo destruir, sabe? Chegar aqui e acabar com o que a pessoa talvez tenha levado a vida inteira para fazer. Enquanto estava toda essa discussão, os irmãos Ibrahim e Henrique continuavam tentando atacar as mulheres e saqueando os sítios. Uma garota ela quase foi vítima dos irmãos, mas enquanto eles tentavam arrombar a porta da casa dela, ela estava armada, pegou a arma e meteu bala na porta, afastando os irmãos de vez, saíram correndo pela mata e ela nem viu para onde eles foram. Em agosto, um grupo de homens estava em patrulha perto da usina Senf, que não sei se é Senf que fala, né? É CENF. Vou colocar aqui embaixo, da usina Senf, e quando avistou o Ibrahim, então eles diferiram vários tiros contra ele, inclusive chegou a acertar, só que ele adentrou a mata correndo e ainda teve a preocupação de apagar os seus rastros para que ninguém o seguisse. As aparições dos irmãos só aumentavam e também começaram a surgir relatos de que eles eram seres sobrenaturais. Algumas pessoas diziam que eles só apareciam em lua cheia ou que eles tinham um trato com um demônio. Algumas pessoas até diziam que eles eram seres da natureza, que eles poderiam levar tiros ou facadas. Independente, quando eles entrassem na mata, era só eles passarem terra e água no ferimento que ele logo sarava. O último ataque dos irmãos também foi o mais cruel. Por volta da meio-dia do domingo, ali na região da Janela das Andorinhas, os irmãos pela porta do fundo invadiram a casa da Maria Dorcileia Faustes, de apenas 39 anos de idade. No ato que eles tentaram pegá-la, foram surpreendidos pelo seu filhinho, o Adriano Faustes Gomes, de apenas 9 anos. Uma criancinha, ele tentou ajudar a sua mãe, mas coitado não conseguiu. E então os dois quase mataram aquela criança a pauladas, deixaram ele gravemente ferido, jogado no chão. E então pegaram sua mãe, a Dorcileia, pelos cabelos e levaram ela até uma pedraria que tinha ali próximo. Com o sutiã dela, como no caso anterior, eles a mataram e depois cometeram necrofilia. O marido da Dorcileia chegou em casa um pouco depois, o Isídio Onofre Gomes, e encontrou seu filhinho jogado, gravemente ferido. Então ele colocou ele nos braços e levou no hospital mais próximo. Só que infelizmente não adiantou, porque no dia seguinte o garotinho faleceu. E só mais uma coisa para vocês ficarem ainda mais revoltados: a Dorcileia estava grávida de 7 meses e ela também teve seus órgãos genitais mutilados. A morte da Dorcileia e de seu filho, da família Faustes, ali gerou uma comoção muito grande na cidade. E as pessoas, no dia do enterro dela, foram em praça pública para protestar. Foram mais de 2.000 pessoas que também seguiram o seu caixão. O prefeito de Nova Friburgo, ele ofereceu uma recompensa de R$5.000 para quem encontrasse e trouxesse os irmãos até a polícia. Só que naquela altura, as pessoas não queriam mais deixar os dois com vidas. Com certeza quem encontrasse eles certamente os matariam. Bom, com essa quantidade gigante de crimes cruéis cometidos por esses dois irmãos, esse caso criou uma repercussão nacional muito grande. Então foram destinados ali para aquela região mais de 200 policiais do BOPE para ajudarem na caçada dos irmãos. O Ibrahim foi avistado perto de um sítio ali na região de Rio Grandina por um lavrador chamado César de Araújo Pinto no dia 16 de dezembro. Esse homem prontamente já avisou os policiais do BOPE e adentrou a mata junto com eles na caçada do Ibrahim. Quando estavam na caçada, o Ibrahim viu o lavrador, o César, e veio por trás para dar uma facada.
nesse momento. O subcomandante, né, o capitão Fernando Príncipe Martins, diferiu 5 tiros contra o Ibrahim. Mesmo levando 5 tiros, o Ibrahim conseguiu fugir, adentrou ali por dentro da mata, mas não resolveu muito, que depois de algumas horas ele foi encontrado morto. O lavrador, o César, relatou que quando avistaram o corpo fedia muito e parecia que ele já estava morto há dias. O Ibrahim, ele estava usando uma calcinha cor-de-rosa e ele tinha o seu corpo todo depilado. Morreu aos seus 19 anos. Só que ainda faltava o Henrique. Bom, como não encontraram ele, começou-se a levantar uma suspeita de que o Ibrahim já tinha assassinado o irmão. Porque, de acordo com testemunhas, de acordo com relatos, quem matava era o Ibrahim e o Henrique ficava apenas olhando. A polícia então teve que agir rápido, porque a população tentou interditar uma ponte que o carro ia passar, porque eles queriam incendiar tudo, o carro com o corpo do assassino dentro e tudo mais. E alguns falavam que só queriam ver para ver com os próprios olhos o Ibrahim, né? Bom, chegando no IML da cidade, a população tentava invadir para pegar e esquartejar o corpo do Ibrahim. E também outros falavam que só acreditavam vendo. Então a polícia teve que agir rápido e levar o corpo do assassino para Itaboraí. Chegando ao IML ali da cidade de Itaboraí, a mãe foi lá, reconheceu o corpo e ele foi enterrado como indigente no cemitério Esperança ali, né, da cidade de Itaboraí, e nenhum familiar compareceu ao seu enterro. A comunidade então começou a ficar muito mais tranquila, as coisas voltaram a andar, as famílias voltaram a passear, voltaram a se divertir, voltaram a sorrir, mesmo com o Henrique desaparecido. Então a promotora Elizabeth Lima Carneiro, ela pediu uma reconstituição da cena do crime, porque tinha que ver se não teve excesso da polícia, né, meu? Mas imagina, cara, por que dar 5 tiros no cara? Ela tinha que ver isso, né? Ah, pelo amor de Deus, tinha que meter 30 tiros na cara do cara, meu. O cara tirou um monte de vida, matou um monte de gente. A Bíblia fala que vem reconstituição. Que reconstituição do que, minha filha? O cara matou um monte de gente, meu. Pelo amor de Deus, cara. É uma vergonha, cara. Isso daí é complicado. A justiça brasileira é impressionante, né, velho? Mas depois de alguns meses, dia 17 de junho, o Henrique se entregou em 1996. 17 de junho de 1996. E aí, adivinha quem que ele chamou? Obviamente, ele chamou a promotora Elizabeth, né? Tinha que chamar ela. Ele se escondeu na fazenda, ali na região da fazenda do advogado Aguilera Campos, e pediu para o administrador ali do sítio entrar em contato com ela, porque ele queria que ela levasse ele embora até o seu gabinete. Ele estava com medo de, com certeza, a população pegar ele e meter bala nele pelo que ele e o irmão dele fizeram com as outras pessoas, né? Então era isso que ele estava com medo. Mas tudo bem. Aí chamaram ela, né? Obviamente ela já estava correndo atrás da reconstituição do crime, né? Do crime não, né? Nem foi crime isso daí, né? Foi uma justiça. Aí chamaram ela e ela levou ele sem levantar chamar muita atenção, né? Levou ele até o seu gabinete. Em 1º de setembro de 2000, o Henrique enfrentou o tribunal do júri pela morte, né? Pelo homicídio ali do João Carlos, e também por atentado violento ao pudor da Elizabeth Ferreira, que era a esposa do João Carlos, que conseguiu fugir. Aí foi pedido, né, um exame psicológico para ver se ele não tinha nenhum problema psiquiátrico, né? E aí, não, olha só, não foi, deu que ele era são. Então, com um julgamento ali de 16 horas, ele foi condenado, olha isso, que impressionante, foi condenado a 34 anos de prisão. Porque ele não pôde ser vamos dizer assim, culpado pelos outros crimes, pela falta de prova, e também não dava para saber se ele realmente estava ou não matando ou se era só o irmão dele, porque ele se declarou inocente e falou que quem matava era o irmão dele. Ele não fazia nada, ele só ficava com o irmão dele. Pô, me favor, né? Por favor, né? Por favor. Mas tudo bem. Ele foi condenado a 34 anos de prisão. A justiça brasileira foi muito questionada se as penas realmente eram aplicadas de uma forma devida, se realmente essa pena era suficiente para um cara que cometeu tantos crimes. Aí que fala que tem que se levar em consideração que eles eram de uma família miserável, sofreram abusos assim na questão de que apanharam muito do pai, viram muitas coisas ruins, também nunca
conheceram um grande centro e tudo mais. Então, esse daí é o vídeo dos irmãos necrófilos. E o que vocês acharam? Vocês acham que essa pena foi justa? Vocês acham que não? Deixa aí nos comentários para mim saber a opinião de vocês. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de estar se inscrevendo no canal e deixando também o seu like. Se você é novo ou nova por aqui, eu convido você, faça parte do canal Sombras na Escuridão. Acione o sininho e inscreva-se. Todos os links serão aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado por ter me assistido até agora. Um forte abraço, até o próximo e falou!